Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora mais um programa Conversa com o Reitor. E hoje nós vamos falar sobre o processo seletivo que a Universidade Federal de Uberlândia vai utilizar no segundo semestre de 2012. Quem traz as informações é o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Alfredo Júlio Fernandes Neto. Seja muito bem-vindo, reitor. Bom, para começar, em relação ao último vestibular, quais foram as mudanças? Então, isso é um histórico extremamente importante, né? A Universidade Federal de Uberlândia tem uma tradição de mais de 40 anos de vestibular, nunca tivemos nenhum problema. Com a edição do Enem, do governo federal, que é um exame nacional de extrema importância, porque o Enem está fazendo também uma política nacional de educação, fazendo com que o ensino em todas as regiões do país tenha o mesmo nível, a mesma identidade, a mesma cultura, com alguma outra coisa regionalizada, mas isso começou a nivelar o ensino no Brasil. Esse é um grande forte do Enem. Na primeira versão teve problema de vazamento, de prova, na segunda melhorou muito, e a terceira, que seria agora, foi adiada, e nós na UFO, num primeiro momento, nós tínhamos entrado só a primeira fase do Enem, a segunda fase nós elaboramos, até para experimentar, para ver como a coisa acontecia, para não entrarmos numa aventura de uma tradição que nós tínhamos, e no último vestibular nós entramos integralmente no Enem e SISU. O resultado foi muito bom. Na segunda chamada nós já temos mais de 85% de todas as vagas preenchidas, na média da universidade. Esse ano, com a mudança de ministro, os problemas que houveram na correção de redação, mandato judicial, então foi suspenso o Enem, que aconteceria em abril. Então, o que nós fizemos, o Conselho de Graduação, o Congrade nosso, houve por bem, nesse semestre, agora em junho e julho, nós fazemos o vestibular tradicional, antigo, esse que nós já temos tradição e competência para fazer. Então é importante esclarecer a sociedade, as famílias, os jovens que estão nos cursos preparatórios, que vai voltar o que era no passado, sempre muito bem elaborado pela equipe de professores da universidade, a aplicação, o zelo que a universidade sempre teve pelo vestibular. Correndo tudo bem, no segundo semestre haverá um Enem, e possivelmente nós retornaremos ao Enem e ao SISU. Já é uma decisão definitiva. É uma decisão meio que temporária, porque nós tínhamos uma resolução do Conselho de Graduação que era um experimento, se tudo corresse bem no SISU. Correu tudo bem, mas foi suspenso esse semestre. Então, hoje existem muitas alternativas para os próximos anos, nós usarmos um Enem, chamar as duas turmas, a turma do primeiro e segundo semestre. A diferença de nota é muito pequena. Para uns cursos como medicina, quem entra, os 40 primeiros que entram no Enem e os 40 segundo grupo, que seria depois lá o 80º para o primeiro, a diferença de nota é muito pequena, porque tem uma concorrência muito grande, e nós poderemos usar um Enem único para duas entradas, como muitas universidades fazem, um vestibular único para duas entradas. A nossa tradição são 2 vestibulares e 2 entradas. Então vamos viver agora este Enem, esse vestibular, agora esse processo seletivo agora do meio do ano. Para o final do ano nós vamos voltar discutindo com o Conselho de Graduação, que é o conselho que tem a palavra final. E os alunos têm muitas dúvidas em relação ao estilo de prova, o grau de dificuldade. O que muda na prática? Olha, não vai mudar praticamente nada, porque o Enem era uma prova muito bem elaborada, assim como a nossa. Os cursos preparatórios de Uberlândia têm uma tradição aí de muitos anos trabalhando com a universidade, sempre em harmonia, sem grandes problemas. Então, o nível de dificuldade de prova, o nível de preparação dos alunos é o mesmo. É o conhecimento do ensino médio, que está nas diretrizes curriculares do ensino médio, dos projetos pedagógicos. Vai mudar um pouco a formatação das questões, mas o conteúdo é o mesmo e eu acredito que o nível de dificuldade seja o mesmo. E quais são os processos utilizados hoje pela universidade para ingresso na universidade? Então, hoje é importante, a primeira coisa que a sociedade tem que saber é que nós temos pavor de vagas ociosas.
A universidade não pode ter vagas ociosas. A universidade é uma instituição de oportunidades. Então, nós temos que oferecer todas as oportunidades, não podemos ficar com nenhuma vaga ociosa. Então, em razão disso, são vários os métodos, os meios para as pessoas ingressarem na universidade. Primeiro, é o processo seletivo, no antigo vestibular, né, agora processo seletivo, ou pelo nosso método tradicional, ou pelo SISU, como aconteceu no início do ano. Esse é o primeiro. Um paralelo a esse, tão importante quanto é o nosso país, né, que é o processo seriado, primeiro, segundo, terceira série do ensino médio. Já é uma tradição, já consolidado, vitorioso, experimentado e que continua normalmente. 25% das nossas vagas são destinadas ao país, que é para os alunos de escola pública, que é uma forma de inserção na universidade daqueles alunos de mais baixa renda. Em feito esses dois processos seletivos, é comum em todas as universidades que haja abandono, né? Tem aluno que abandona o curso por uma questão financeira, por uma questão mesmo de mudança de família, por uma série de razões. Então essas vagas, em ficando ociosas, aí nós começamos o processo de preenchimento das vagas ociosas. A primeira método são os alunos que abandonaram a universidade, aqueles que abandonaram por uma razão muitas vezes momentânea e que têm vontade de regressar à universidade. Então esse aluno ingressou no processo seletivo, cursou, quer dizer, o governo investiu nesse jovem 1 ou 2 ou quantos semestres que ele tenha feito e ele abandonou. Então esta é a primeira opção, trazer quem abandonou. A segunda opção é nós fazermos uma transferência interna na universidade. Tem aluno que ingressa para um curso, no meio do curso ele vê que não é aquilo que ele queria um outro curso, e ele acaba abandonando por insatisfação. Então é mais fácil nós não perdermos esse aluno, não perder tudo que foi investido nele e ele transferir para um curso do interesse dele, desde que haja vaga. Esse é o segundo método. A terceira opção são transferências de outras universidades que o aluno queira transferir para a Universidade Federal de Uberlândia. E a quarta são os portadores de diploma superior, pessoas que já passaram por um processo seletivo, que já cursaram uma universidade e têm uma carreira, mas não estão satisfeitos naquela carreira e querem tentar outra. Essa é a quarta alternativa, então, para nós preenchermos essas vagas. Certo, muito obrigada, reitor. E nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Museu de Biodiversidade do Cerrado. Venha conhecer um pouco da biodiversidade do Cerrado. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com o programa Conversa com o Reitor. E se você tem dúvidas sobre as mudanças que ocorreram no sistema de ingresso da UFO, continue com a gente. Reitor, sobre o Enem, existe alguma mudança prevista, né? A gente sabe que ocorreram vários problemas, né, ultimamente. Sim, nós estamos com o ministro da Educação novo, né? O afastamento do ministro Fernando Haddad, assumiu o ministro Luiz Mercadante e houve mudança na equipe, principalmente no INEP, que é o instituto que elabora e aplica o Enem e todo o processo de avaliação do governo. Foi para a presidência do INEP o professor Luiz Cláudio, que estava na Secretaria de Educação Superior, ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa, pessoa bastante experiente, e que nós tivemos uma reunião no último dia 13 em Brasília com o ministro Luiz Mercadante e o professor Luiz Cláudio, agora o presidente do INEP, para falar sobre o Enem e os processos de avaliação. Então apresentou-se uma nova equipe. O governo está fazendo e a UFO está participando, né, do cadastramento, treinamento de uma série de professores no Brasil das universidades. Já tem 24 universidades federais envolvidas nesse sistema para a elaboração de itens. Os itens são questões de prova. Então é uma pretensão do INEP que chegue a ter 100 mil itens, 100 mil questões de provas, para poder dessas questões, e é um processo todo muito bem elaborado, né? O professor que se propõe a elaborar a questão
Tem que ser um professor competente, que tenha sigilo, e que elabore uma questão tecnicamente correta, perfeita, ela é experimentada, e aí esse professor vai sofrer uma capacitação em Brasília, já está marcado o período de vários grupos de capacitação, vai elaborar esse item de questão, essa questão, e vai para o banco de questões. Depois é feito o modelo, o tipo da prova, o nível de dificuldade da prova, e vai pegando esses itens e vai elaborar a prova. Entendo como é a pretensão do INEP, chegar a 100 mil itens, 100 mil questões de provas, aí vai ficar fácil de fazer até vários Enem por ano. Né? A perspectiva é que ao longo dos anos, o aluno vai poder fazer o Enem o dia que ele quiser. Vai entrar no INEP com 100 mil questões, ele vai ter uma prova e ele faz e volta. E o ministro ainda disse, aquele aluno que conseguir aprender 100 mil questões, já está pronto para entrar em qualquer universidade. Então, é feito isso, aí vai ter novas provas com períodos mais curtos e uma participação mais efetiva das universidades, que esse foi um grande erro do Enem. As universidades todas têm uma expertise de fazer vestibular há muitos anos, tudo isso foi largado de lado na hora da elaboração da prova, na hora da aplicação, toda a logística, as universidades não participaram. Daí algumas diferenças, algumas dificuldades. Então agora as universidades foram convidadas para participar mais presente, por enquanto são 24 que já entraram nesse quesito da elaboração, na participação do Enem, do SISU, todas as federais, e agora vão ser convidadas as outras universidades estaduais, as outras universidades públicas. Então, nisso aí vai entrar o ITA, vai entrar a USP, o Unesp, então, também elaborando prova. Então, nós vamos ter um contingente de professores, elaboradores de prova, muito maior do que tem hoje. Então, é possível que chegue nesses 100 mil itens, ou 100 mil questões de provas prontas para elaborar uma nova SISU a qualquer momento. E com as universidades aplicando vai ficar muito mais fácil. Aqui em Uberlândia nós temos a nossa logística, vai ficar muito mais fácil de aplicar o Enem na região do que vir uma empresa que não conhece, que não tem as pessoas, né, para elaborar essas questões. Então nós acreditamos, e o ministro Mercadante, o professor Luiz Cláudio, está muito entusiasmado pelo resultado do Enem, do SISU, né, esse aperfeiçoamento que vem vindo, e nós na universidade estamos acompanhando, e à medida que foi evoluindo e foi dando mais segurança, nós voltamos ao nosso conselho de graduação para discutir e ver como a UFO vai se inserir nesse novo processo. Certo. Bom, como nós já falamos sobre as novidades nos processos seletivos da UFO, quais as novidades da universidade, né, agora depois do período de férias? Todo o período de férias, quando regressamos, tem muitas novidades na universidade. O primeiro é esse estúdio, né? Toda a reforma que foi feita aqui na TV Universitária, quando nós entramos era uma situação bem diferente, tanto a TV Universitária como a Rádio Universitária. Está toda reformada, os estúdios, as condições de trabalho, dando condições para os nossos trabalhadores. Nas pró-reitorias, a pró-reitoria de graduação está com vários sistemas. Nós fizemos uma matrícula agora com um novo sistema que não teve fila, não teve transtorno, correu tudo muito bem. Quem chega no campus, agora lá no Moarama, nós estamos com o bloco 8C em vias de inauguração, já está fazendo paisagismo em torno dele, um prédio maravilhoso, né? As pessoas, vale a pena, vai ser um ponto de visitação, são 59 novas salas de aula. No Santa Mônica, quem vai passar por lá vai ver uma nova movimentação do início de uma obra, perto da estação experimental ali da Geografia, no Alto Santa Mônica, que é o escritório do Escritório de Assistência Judiciária Popular, que é a antiga assistência judiciária da Faculdade de Direito, que em 50 anos não tinha uma sede própria dentro do campus. Nós estamos começando. É a primeira vez que se constrói algo para esse escritório, que nada mais é do que o laboratório de ensino, o hospital da Faculdade de Direito, e que nós tratamos com tanto carinho esse ano, colocamos funcionário, trocamos mobiliário, disponibilizamos veículo. E também no antigo campo de futebol ali do Santa Mônica, né, já está com tapume, toda a obra já começou, vai ser um centro esportivo. Vai ter o campo de futebol, dimensões menores, vai ter uma quadra de esporte, vai ter vestiário, vai ter bicicletário, para estimular as pessoas virem para a universidade de bicicleta, que não polui, que faz exercício físico e ocupa menos espaço de estacionamento. Então, tem algumas novidades e vai ter a identidade funcional, a nova identidade funcional para os servidores, alunos,
professores, inclusive os nossos servidores aposentados, que hoje eles retornam à universidade, ninguém conhece e ficam inibidos. Então nós vamos ter uma identidade funcional e para o aluno ela vai servir para todos os serviços, restaurante, biblioteca, para conhecer seus dados, seus dados escolares, seu histórico escolar, vai ser um documento único e servir para tudo. E inclusive como identidade, como carteira de identidade, porque ela tem fé pública, está feita dentro do padrão aceito pelas autoridades. E temos muitas outras que ficam para um próximo momento, aí nós falamos das novidades de Monte Carmelo, Patos, e estamos inaugurando agora em março, o campus do Pontal, já está tudo pronto, já os mobiliário está lá, os professores já estão se instalando, então agora no início das aulas, em março, nós estaremos inaugurando o campus do Pontal. Tá certo, muito obrigada, reitor, pela sua participação aqui com a gente. E nós ficamos por aqui, na semana que vem voltamos com mais notícias da universidade. Até lá!